Atenção, atenção! Foi revelado o verdadeiro nome de Jon Snow. Fala, Calaçar, beleza? Aqui é o Cal para comentar uma notícia que começou a viralizar hoje na internet, a qual muita gente mandou mensagem pedindo para eu me pronunciar, para saber se era verdade ou se não era. Alguns sites estão noticiando de que foi revelado o verdadeiro nome de Jon Snow em uma entrevista do Bran Stark, ou melhor, do Isaac Hempstead Wright, para a revista Empire. Primeiro, eu não vi essa notícia ainda em nenhum dos sites que eu costumo verificar as novidades de Game of Thrones. Geralmente, Watchers on the Wall é o maior deles, é o que eu mais confio, porque eles têm fontes dentro da produção de Game of Thrones. Eu não vi isso ainda publicado por lá. Pode ser que ainda hoje saia, mas continuando, independente disso não ter sido publicado em outros sites, eu queria comentar o que significa essa entrevista do Isaac, dele dizer o nome verdadeiro do Jon Snow e como isso pode implicar dentro da história. Para validar os meus pontos, primeiro eu tenho que lembrar-nos de algumas coisas. Game of Thrones tem algumas coisas diferentes de Crônicas de Gelo e Fogo, mas ao mesmo tempo tem coisas muito iguais, às quais eles levam um embasamento muito a sério. Por exemplo, para quem acompanha os vídeos bônus, os extras que vêm nos Blu-rays, eles contam toda a história de Westeros. E essa história de Westeros, ela é exatamente a mesma contada em Crônicas de Gelo e Fogo e ainda mais no livro O Mundo de Gelo e Fogo. Com isso, então, nós podemos levar em conta que as regras do mundo são as mesmas, apesar de alguns acontecimentos e personagens da história que está sendo contada na série ser diferente da história que está sendo contada nos livros, ok? Mas o passado é o mesmo. Sendo assim, também a gente pode considerar que as regras do mundo são as mesmas regras. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou me atentando a esses detalhes? Porque existe uma diferença, por exemplo, no poder do Bran na série e no livro. No livro, o Bran só pode viajar se ele tiver árvores coração por perto. Ou seja, o que aconteceu na série não seria possível, porque naquele lugar da Torre da Alegria não existia uma árvore coração. Logo, o Bran não poderia ir para aquele local e saber o que aconteceu. Mas na série, o poder do Bran aparentemente funciona de outra maneira e ele não depende das árvores coração. Então, isso já causa um grande impacto da série para o livro. Porém, existem coisas que a série mudou e deixou claro que mudou e outras ainda estão em aberto. Como, por exemplo, o que eu vou falar agora. A série, até o momento, deu a entender que a regra para uma pessoa ser bastardo ou não é a mesma utilizada nos livros. E qual é essa regra? Um bastardo é um filho que foi concebido fora do casamento oficial. Ou seja, Jon Snow, independente de ser um filho de um Targaryen com um Stark, é um bastardo. Um bastardo real, podemos dizer assim, mas mesmo assim, um bastardo. Afinal, Rhaegar Targaryen era casado com Elia Martell, irmã de Oberyn Martell. O que eu acredito que possa ter acontecido é que a Lyanna disse ao Ned que o Rhaegar iria oficializar o filho deles como seu legítimo herdeiro também. Só que o Rhaegar foi morto, logo isso não poderia acontecer. Existem 3 maneiras de que um bastardo pode ser oficializado como um filho legítimo no reino de Westeros. O primeiro é esse que eu já citei, é quando o pai decide assumir e dar o nome da sua família para o seu filho. Isso nós podemos confirmar na série em 2 passagens. A primeira passagem é quando a Catelyn Stark, na 3ª temporada, se eu não me engano, diz para a mulher do Robb que quando Jon Snow era criança, ela rezou para que ele se recuperasse e que quando ele se recuperasse, ela falaria para o Ned oficializar ele como um Stark. Mas ela acabou não fazendo isso. Let him live. And I'll love him. I'll be a mother to him. I'll beg my husband to give him a true name. To call him Stark and be done with it. To make him one of us. A segunda passagem é quando o Bolton, Roose Bolton, oficializa o Ramsay Snow como o seu legítimo herdeiro. E ele passa a ser Ramsay Bolton. Now tell me, what is your name? Ramsay Snow? No, not Ramsay Snow. Open it. From this day until your last day, you are Ramsay Bolton, son of Roose Bolton, Warden of the North. A segunda maneira é quando o rei de Westeros
oficializa isso, dizendo que aquele bastardo agora é um Lorde e ele pode ter os mesmos direitos de que todos os outros herdeiros. Neste caso, poderia acontecer se a Dany oficializasse que o Jon Snow é um Targaryen, o que poderia gerar um negócio meio esquisito, porque se ela oficializar que ele é um Targaryen, ele teria mais direito ao trono do que ela, porque ele é filho do Rhaegar. E a terceira forma é como na base da porrada. Claro, você pode fazer uma rebelião oficializado como daquela família. Por exemplo, a rebelião Blackfyre. Neste caso, Jon Snow então seria um Blackfyre também. Sendo assim, então, Jon Snow poderia falar: cara, agora eu sei que eu sou filho de um Targaryen, então eu vou tocar o terror nisso, vou fazer uma rebelião e vou tomar o poder, e aí ninguém vai poder reclamar, porque afinal eu tenho sangue Targaryen, não importa que eu sou um bastardo, mas eu tomei o poder. Assim como Robert Baratheon tomou o poder, sendo que os Baratheon tem um pouquinho de sangue Targaryen ali também. Mas isso é assunto para outro vídeo que eu não vou falar agora. Tá bom, Carlos, mas qual é o nome então do Jon Snow, se ele fosse mesmo um Targaryen? Bom, segundo essa matéria que tá saindo, é Jaehaerys Targaryen, acho que eu falei certo. Enfim, talvez esse fosse o nome que o Rhaegar e a Lyanna tinham pensado para o Jon, caso o Rhaegar tivesse ficado vivo e fosse oficializar o Jon como seu filho. Pra finalizar, o que eu queria dizer é que, lógico, que a galera vai utilizar esse tipo de conteúdo pra chamar a atenção, já que, lógico, descobrimos o nome verdadeiro de Jon Snow. Pode ser, mas não pode não ser, entenderam? Porque esse deveria ser o nome se o Rhaegar estivesse vivo, mas o Rhaegar não tá vivo, então ele é Jon Snow mesmo. Não tem o que fazer, a não ser que se encaixe numa dessas 3 condições que eu falei, sendo que o pai dele já tá vivo ou sobra só 2. Na verdade, a Dany também não vai querer perder o poder, então sobra só uma, que o Jon Snow teria que se revoltar. Mas o Jon Snow não é muito desses caras que se revoltam, então não sobra nada, ele é um bastardo mesmo. Ufa, falei pra cacete. Bom, é isso, eu queria só comentar sobre esse fato maluco do Jon Snow. Enfim, não me importa se ele é bastardo, se não é, a série tá legal pra cacete, a gente quer ver ele, a Dany, a Cersei e os White Walkers e pegar fogo em tudo, e é isso aí. Espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho esse rolo do nome verdadeiro do Jon Snow. Me diz o que você achou desse vídeo, se você concorda com a minha argumentação de que para que ele seja um Targaryen verdadeiro, são somente essas 3 opções. Se você lembra de mais alguma coisa que eu me esqueci, por favor, deixa aqui no comentário. Vamos discutir e debater sobre essa nossa amada série. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, convidar seus amigos para se inscrever aqui também. Como sempre, agradeço a sua paciência, a sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Calassar!